Salmo 50, do verso 1 ao 23. Esse salmo foi escrito por Asaf. E Asaf, irmãos, era um homem que conhecia a Deus profundamente. Asaf era um levita, era o líder dos músicos na época de Davi e Salomão. Ele participou inclusive da inauguração do templo, quando Salomão construiu o templo. Ele, além de saber tocar instrumento perfeitamente, ele também era professor de música. E além disso também, ele também é chamado de vidente, como eram chamados os profetas antigamente. Era uma figura importante, era um homem de Deus, um homem de oração, um homem de experiência com Deus. E esse homem de experiência com Deus, ele está anunciando para a nação de Deus, a nação de Israel, que Deus virá com juízo sobre aquela nação. E Deus virá para julgar o povo daquela nação. E ele divide o povo daquela nação em duas classes de pessoas. Sim, uma classe de pessoas que está obedecendo a Deus, e uma classe de pessoas que não está desobedecendo a Deus. Porém, essas duas classes de pessoas estão frequentando os cultos, estão participando dos cultos, estão ativos nos cultos e estão até trabalhando nos cultos. Asaf vai mostrar isso a partir do verso 16. Mas no verso de número 5, ele já fala que Deus vai vir para julgar, e vai vir com barulho, vai vir com, até o verso 4, com alarido, e não vai vir só, vai chamar o céu e a terra como testemunha. Isso nos lembra de quê, irmãos? Isso nos lembra do julgamento do último dia. Isso nos lembra do julgamento que ainda virá. Isso nos lembra do julgamento de Cristo, virá julgar as nações. A Bíblia mostra claramente que estará as ovelhas, a igreja à sua direita, e os bodes, os ímpios à sua esquerda. A Bíblia mostra isso claramente. E quando ele vier para julgar, a Bíblia diz que Cristo virá também com alarido, virá também com barulho, virá também chamando a atenção para que todos atentem para ele que está vindo julgar as nações. Em 1 Tessalonicenses fala sobre isso. Ou seja, haveria um julgamento para a nação de Israel, e haverá um julgamento para o mundo atual. O julgamento para uma nação específica, Israel, que era o povo de Deus. Mas haverá também um julgamento para o mundo atual. E haverá também, já está acontecendo também um julgamento para a igreja. O apóstolo Paulo disse que nós somos julgados, nós já estamos sendo julgados. Nós somos julgados primeiro do que todos os outros. Sim, nós, a igreja de Cristo. E ele continua dizendo aqui, no verso número 5, ele clama aqui, diz assim, reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram comigo uma aliança, e como sinal ofereceram o sacrifício. Então ele manda reunir todos, inclusive o povo fiel a ele. E ele diz no verso 6: os céus anunciam que Deus é justo, e que Ele mesmo é quem vai julgar. Meu Deus, quando diz, irmão, que Deus é quem vai julgar, meu irmão, isso deixa o homem apavorado, isso deixa o homem aterrorizado. Por quê? Porque o homem sabe que é pecador. E isso aqui, meu irmão, tira todas as chances. Dizer que é Deus que vai julgar, tira todas as chances de alguém chegar no dia do julgamento e sentir-se bom diante do julgador, do juiz. Tira todas as chances de alguém querer justificar o seu erro diante dele, porque sabe que ele é justo no seu julgar. Qualquer pecador que souber que vai ser julgado pelo próprio Deus, ele vai perder as esperanças de tentar bolar um argumento convincente para apresentar diante de Deus, porque ele sabe muito bem que Deus conhece a vida de todos nós. Ou seja, então não adianta estar vivendo em pecado e deixar, não, no dia do julgamento eu me justifico com Deus, no dia do julgamento eu dou uma desculpa para Deus. Eu quero lhe dizer, irmão, que Deus não aceita desculpa. Você pode dar desculpa para o teu patrão quando você faz um dia de serviço. Você pode dar uma desculpa para a sua família quando você não pode chegar na hora certa para determinado evento familiar. Você pode dar uma desculpa para a liderança da igreja, porque não pode chegar no horário certo para assumir a sua posição no trabalho, no serviço do culto. Mas para Deus, querido, não tem como argumentar. Por isso a Bíblia diz que esteja calado diante dele toda a terra. E ele diz, no verso de número 7,
E Deus diz: escute, meu povo, o que eu vou falar. Você testemunha contra você, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vos repreenderei por causa dos sacrifícios, das ofertas que vocês sempre trazem. Deus está dizendo: eu não vou repreender vocês por causa do sacrifício e das ofertas que vocês sempre trazem. Verso 9: no entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos. Olha aí, irmão. Às vezes o homem está trazendo sacrifícios para Deus, como era o caso lá, animais para degolar, né? Os touros para degolar, os bezerros para degolar, os animais para sacrificar, ofertas, dízimos. E Deus está dizendo: eu não vou repreender vocês por isso não, mas eu quero que vocês saibam uma coisa, sim, que eu não preciso de touros, nem de fazendas e nem dos bodes do rebanho de vocês. Olha aí. E ele vai e diz no verso 10: pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gado espalhados pelas montanhas são meus. São meus todos os pássaros dos montes e tudo que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não te pediria nada a você, pois o mundo é meu e tudo que nele há. Irmãos, está caindo sua ficha aí? Está caindo sua ficha aí, meu irmão? Você que tenta agradar a Deus com sacrifícios, você que tenta agradar a Deus com holocausto, olha o que Deus está dizendo. O que você pensa tentando me agradar, trazendo bode, touro, ovelhas para degolar diante de mim? No contexto do antigo Israel, né? O que vocês pensam que estão fazendo isso? Rapaz, isso aí tudo já pertence a mim. E outra coisa, se eu tivesse fome, eu não ia pedir a vocês não, porque eu sou o dono de tudo. E sendo claro que Deus não tem fome. Da mesma coisa, irmãos, se aplica para nós. Israel, alguns estavam desobedecendo a Deus, ou muitos, e achando que com aqueles sacrifícios e ofertas isso ia agradar a Deus. Por quê? Porque estava escrito na lei, estava escrito na palavra. Ele disse: não, vamos fazer isso aqui, está escrito, vamos lá fazer o sacrifício. Está escrito o que aqui? Dízimo, oferta, holocausto, bezerro, bode, pombe. Vamos levar tudo para Deus que fica tudo certo. Irmão, achava que Deus ia ficar tudo certo com ele, vivendo em pecado e fazendo e tentando compensar a Deus de alguma forma. E Deus já está dizendo aqui: tudo que vocês estão trazendo aí já pertence a mim. E isso aqui não vai poder cobrir a culpa de vocês. Isso aqui não vai poder esconder o pecado de vocês. Ele diz no verso de número 13: por acaso preciso comer carne de touros ou beber sangue de bodes? Será que Deus precisa? É claro que não. Aquilo era apenas imposto, irmão, como um ritual para a prova de obediência. Só para isso. Façam isso, pronto. Não era que Deus estava bebendo aquele sangue ou comendo aquela carne. Não, era só para ver o que estava no coração dos homens quando eles fizessem aquilo. Só para testar a obediência do homem. Aliás, Deus testa a obediência do homem desde que Deus criou o homem. Quando colocou Adão lá no paraíso, já deu uma ordem a Adão: coma de tudo, mas do fruto que está no meio do jardim você não vai comer. Deus sempre exige a cobrança do homem. Deus tirou o povo do Egito, caminhou, levou eles por um caminho de 40 anos, sendo que havia um caminho muito mais próximo de ir. E um caminho de 40 anos exatamente para provar o coração do povo, a obediência do povo, a submissão do povo. E eu vou lhe dizer, meu irmão, que infelizmente o povo foi reprovado. Adão foi reprovado, o povo foi reprovado. O povo de Israel depois. E nós? Será que nós estamos também sendo reprovados? Será que, como é que nós estamos prestando a Deus os nossos sacrifícios? Você está jejuando? Amém. Aí eu digo que Deus disse aqui: eu não vou te repreender por causa do teu jejum. Você está lendo a Bíblia? Amém. Eu não vou te repreender porque você está lendo a Bíblia. Você está evangelizando, está fazendo missão, está pregando, está dirigindo culto, está tocando, está cantando. Eu não vou te repreender porque você está fazendo isso. Mas eu quero te dizer, Deus diz: eu não preciso de nada disso. Irmãos, dá para você imaginar, você está trazendo oferta para ajudar? Deus não precisa de nada disso. Dá para você imaginar a riqueza na qual Deus vive lá na glória dele?
Dá para você imaginar cantores aí, tocadores do Ministério Louvor, dá para você imaginar a excelência com a qual os anjos louvam a Deus lá no céu. Pregadores, pastores, presbíteros, obreiros, diáconos, evangelistas, sim, dá para você imaginar a excelência com a qual Deus é adorado lá no céu. Você acha que Deus precisa disso aqui que nós estamos dando para Ele? Não. Mas Ele diz, mas eu não vou repreender você porque vocês estão fazendo isso não. Eu vou repreender vocês porque vocês estão fazendo isso com a motivação errada. Deus estava dizendo para o povo de Israel, né? Israel, para nós isso aqui não se aplica. Não, vocês podem continuar trazendo os touros e matando. Não vou repreender vocês por causa disso não. Pode continuar fazendo esses rituais do jeito que está lá na lei. Agora a grande questão é que com isso vocês não me compram, isso já pertence a mim. E na verdade eu não estou olhando bem para os sacrifícios, eu estou olhando para o coração de vocês quando vocês fazem isso. Era ali onde estava. Aí ele vai e fala, irmãos, no verso de número 14, que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês tenham ao Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Aqui na outra versão, no verso 15, no verso 14, oferece a Deus sacrifícios de louvor. Sim, ou seja, olha o que é que Deus está dizendo que se agrada. O que é que Deus espera do povo? Deus espera que aqueles sacrifícios, aquelas oblações, aquelas oferendas que eles estavam ofertando para Deus, aquelas ações sacrificiais, aqueles ritos sacrificiais, Deus diz que aquilo fosse feito em forma de gratidão e louvor a Deus, não apenas para cumprir um ritual, não apenas para cumprir um mero ritual vazio. Deus disse, por isso Deus disse, eu não repreendo você porque vocês estão fazendo isso, mas vocês têm que fazer isso com gratidão. Esse é o louvor que eu recebo, essa é a adoração que eu recebo. Outro dia eu ouvi um irmão colocando aí, calvinismo igual a cristianismo. Eu digo, está errado. Calvinismo e arminianismo igual a religiosidade. Obediência ao evangelho igual a cristianismo. É isso que Deus quer. E nós não estamos dando isso para Ele. É o que Ele está falando aqui, até o verso 15. Ofereça a Deus sacrifício de louvor. Ou seja, quando você for lá oferecer aquele cordeiro, aquele boi, aquele bode, aquela pombinha, de acordo com a sua condição, ofereça isso com um coração grato a Deus. Ofereça isso com uma forma de agradecer, de gratidão, com coração sincero. Aí eu vou lá para o velho dízimo, né? Irmão, eu escuto tanta hipocrisia, irmão, mas tanta mesmo. Eu escuto constantemente, quando às vezes o debate gira em torno disso lá na faculdade. Não, mas eu dou meu dízimo por amor. Não, mas eu dou meu dízimo, como é que é mais que ele diz? Como é que é? Vai lembrando aí. Por amor, por gratidão, eu dou meu dízimo por gratidão. Aí o mesmo cara que diz isso em seguida fala, olha, a fulaninha deu dízimo e ela prosperou. Agora ela tem uma lojinha, a lojinha dela está prosperando. Eu digo, peraí. Você acabou de falar que dava o dízimo por gratidão, agora já está dizendo que dá o dízimo porque fulano prosperou, ou por barganha? Irmão, isso é hipocrisia. Pode ter certeza, meus irmãos, eu falo de dízimo por causa das outras igrejas que cobram, aqui não tem nada a ver isso aí, porque tem gente ouvindo a gente em todo lugar do Brasil e do mundo. Mas eu quero dizer, meu irmão, 99,999% das pessoas que dão dízimos nas igrejas, elas não dão o dízimo em forma de gratidão a Deus. Elas dão dízimo por no mínimo 3 motivos. Primeiro, com medo do devorador. Segundo, esperando 10 vezes mais. Terceiro, com vontade de prosperar. Nunca é por gratidão. Nunca é
por amor a Deus. Além de ser uma prática judaica, ainda estão fazendo errado. Aí vai para as ofertas, que eles também pedem, como a gente também pedia nos cultos, mas que agora também ficou voluntário aqui para nós. Dá quando quer, quanto quer, no dia que quer, na hora que quer, acabou a história. E não existe valores. Mas agora isso aqui aplica para lá, para eles que pedem, aplica para nós aqui. Como é que nós damos nossas ofertas? Como realmente forma de gratidão? Já que não tem nada escrito no fanelógrafo, Auricélio deu dízimo esse mês. O Gilmar deu dízimo esse mês. Já que não tem nada escrito no fanelógrafo, para ninguém ver, como é que nós estamos dando? Já que não tem momento ofertório para você levantar daí, né? Como fazem os hipócritas nas sinagogas, em pé, com os seus envelopes nas mãos para serem vistos pelos homens. Já que não tem esse momento, como é que você está dando sua oferta? Como é que você está dando sua contribuição? Como é que está o teu coração quando você vai dar a sua oferta? Como é que está? Isso se é que você ainda está dando. Se não está dando, irmão, do jeito que ele diz aqui, como um sacrifício de gratidão, e de louvor, e de adoração, não serve. Deus não aceita. Qualquer coisa. Seu jejum, se não for feito com gratidão a Deus, não serve. A sua vida devocional, se não for feita com o coração temente, obediente, sincero, que agradece a Deus, que adora a Deus, não serve. Deus está dizendo aqui, meu irmão, até o versículo número 15, que se o que nós estamos fazendo para Ele, em resumo é isso, o que nós estamos fazendo para a obra dEle, se não está sendo feito com gratidão, não está sendo aceito. Aí ele vai e fala: ofereça a Deus sacrifícios de louvor, ofereça a Deus tudo que você for fazer, seja a sua vida devocional, leitura bíblica, missões, evangelismo, pregação, louvor, tudo que você faz na igreja, na obra, tudo, oferta, qualquer coisa, faça como gratidão a Deus. Aí ele diz que aceitará, que receberá. E quando fizermos de coração, ele diz no verso número 15: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Ao servo obediente, não porque deu dízimo ou oferta, não porque jejuou, não porque tocou a guitarra, o violão, não porque cantou, não porque pregou, não porque abriu a igreja ou fez a faxina, não, mas o servo que fez aquilo porque ama a Deus, fez porque ama a Deus, porque sinceramente ama a Deus. Ele diz: tu me invocarás, oh glória, no dia da angústia, e eu te livrarei, diz o Senhor. Ou seja, o que é isso? Deus está dizendo aqui que não é comprado. Deus não é um objeto para se comprar. Deus não é um objeto para se comprar com envelope ungido, com campanhas de envelopes, nada disso. Deus não é um objeto para se agradar, irmãos, com meros sacrifícios vazios. Mas se nós obedecermos a Deus de coração, com temor, com verdade, com sinceridade, Ele diz: se nós fizermos tudo o que fazemos para Deus, se eu como pastor, tudo que eu fizer para Deus, seja com amor e com sinceridade, o Auricélio, o Gilmar Diaco, tudo que fizer para Deus, seja com sinceridade e verdade, pastor Zezinho, vocês, tudo que fizer para Deus, sinceridade e verdade, porque ama a Deus, me está dizendo: você vai me invocar no dia da angústia, quando estiver angustiado, e eu vou te livrar. Pastor, eu pensei que ia dar 10 vezes mais. Aí você já perdeu o sentido da coisa, irmão. Para que coisa melhor você estar angustiado e invocar a Deus e Deus vir te livrar? Isso é muito melhor do que 10 vezes mais. A comunhão dEle, a presença dEle, a pessoa dEle manifesta na tua vida.
Mas para termos isso, nós temos que obedecer. A mensagem aqui, irmão, está apontando para o que aconteceu com Saul. Asaf conheceu Saul. Davi foi quem instituiu Asaf como líder do louvor lá no templo de Israel. E Salomão foi e colocou ele como líder lá no templo. Asaf conheceu Saul. Asaf conheceu a história de Saul perfeitamente. E Asaf viu, meu irmão, que Saul foi seduzido pelos seus congregados a levar o melhor que tinha para sacrificar para Deus. E por isso ele perdeu o reino. Porque Deus disse para Saul que era melhor obedecer do que sacrificar. Que Deus ama quem o obedece. Que Deus ama quem faz qualquer coisa para Ele, mas faz não para receber um elogio, um aplauso. Não, mas Deus ama quem faz qualquer coisa porque o ama. E Deus quer isso de nós. Ah, meu Deus, como quero invocar o Senhor no dia da angústia e quero que Ele me livre. Obedeçamos a Deus, vivamos a vontade dEle, sejamos gratos a Ele em tudo o que fazemos. Em tudo o que fazemos, sejamos gratos a Ele. Eu já contei para vocês a história da irmã Marinete. A irmã Marinete, lá de Madalena, que congregava numa congregação que eu dirigi por quase 2 anos. Uma mulher que, se não pedisse esmola todo dia na rua, ela não comia. Todo dia ela tinha que sair para pedir esmola para poder comer naquele dia. Se ela não saísse para comer, para pedir esmola, ela não comeria. Muito pobre. O marido doente, não podia trabalhar. E aí ela se converteu, foi para a igreja. E aí a igreja começou a dar uma cesta básica para ela, todo mês. E ela não precisava mais sair para pedir esmola para comer, porque ela tinha filhos para cuidar. E a irmã Marinete, quando recebia a cesta que a igreja dava ela por mês, de noite no culto ela trazia uma sacolinha com algumas quantidades de alimento daquela própria cesta que ela havia recebido, porque ela sabia que havia outras pessoas precisando na igreja também. Gratidão a Deus. A irmã Marinete podia dizer, mas eu vou levar para dar para a igreja, se a igreja foi me dar. É claro que não precisava, no sentido assim humanamente de olhar, mas no coração dela entendia. Alguém precisando, e eu ganhei, e vou levar para fazer. Amor, gratidão, obediência, sim. É isso. Deus, Ele sabe, irmão, Ele conhece as nossas motivações, o que nos motiva a fazer algo. O que me motiva a pregar o Evangelho? Ficar famoso? Buscar as glórias dos homens? O que me motiva a aprender música, para cantar bem, para louvar bem? Ficar famoso, reconhecido? Aclamado pelos homens? O que me motiva a fazer uma faculdade de teologia e receber um título de bacharel em teologia? Aparecer, se apresentar, querer dizer que tem mais conhecimento do que o outro porque estudou? Se os motivos são esses, irmão, está tudo errado. Deus está dizendo na sua palavra para Israel, e isso está dentro da visão neotestamentária, que tudo nós for fazer tem que ser por gratidão a Ele. Gratidão a Ele. Charles Spurgeon foi um homem tão grato a Deus pelo dom que Deus deu a ele. Não tinha pregador como ele na geração dele.
embora houvesse grandes pregadores também. Mas ele foi tão grato a Deus pelo que Deus deu a ele, que ele fundou um colégio para ensinar pregadores a continuar o trabalho que Deus tinha confiado a ele. Olha a gratidão daquele homem, irmão. George Miller. Sim, o velho George Miller fundou um orfanato e recebia crianças, e não saía de porta em porta, de comércio em comércio, de igreja em igreja: me dei dinheiro, ofertas, me dei cestas básicas para o meu orfanato. Não. Ele simplesmente dobrava o joelho e orava, e Deus providenciava o sustento daquele orfanato, e aquelas crianças comiam. Gratidão a Deus. O jovem David Brainerd pegou uma doença, se eu não me engano era tuberculose. Ele tinha aproximadamente 21 anos mais ou menos. Como forma de gratidão a Deus por tudo, ele foi para o interior dos Estados Unidos viver sua vida entre os índios, pregando o evangelho. Morava numa cabana feita de palhoça, sua cama era o chão, o seu carro era um cavalo. Ele viajava quilômetros, 100, 200 quilômetros, muitas vezes num dia só, para as aldeias, para pregar a palavra de Deus. E ali, quando não aguentou mais, voltou para morrer. Era noivo da filha de Jonathan Edwards. Quando trabalhou, e quando já o seu corpo não suportava mais, doente, o levaram para ele morrer. Gratidão a Deus. Dedicou sua vida não por alguma coisa que ele podia receber em troca. Dedicou seu ministério não por algo que ele podia receber, não por um tapete vermelho diante dele, mas dedicou a sua vida por gratidão à salvação que Deus lhe havia dado, à procura de levar o evangelho e salvar outras pessoas. Por isso, se você ler o diário do David Brainerd, você vai ver quantas experiências tremendas aquele homem teve com Deus. Só que ele não escreveu o diário para se mostrar. Quando o Jonathan Edwards pediu para David Brainerd para ele autorizar, para ele divulgar, para ele publicar o diário dele, ele não concordou. E foi muito duro para dona Jonathan Edwards conseguir convencer o David Brainerd para poder divulgar o conteúdo do diário dele, porque ele só consentiu porque ele foi convencido de que ia ajudar pessoas aquilo. Gratidão a Deus, irmão. Não fez para ser um popstar, para se tornar uma estrela. Então, irmão, nós temos que resetar o nosso cristianismo que estamos vivendo até agora. Temos que resetar. Aperta lá no reset, volta tudo e recomeça. Resetar é recomeçar melhor. Recomeçar melhor. E como podemos recomeçar melhor? Vestido de freiras e de padres? Sim? Não. Ir para os conventos e ficar lá para não ter, para não casar, para não ter relação sexual, para não ter família, para estar livre do mundo, escondido do mundo? Não. Ir para os desertos e se esconder por lá e tal. Embora Francisco de Assis é uma figura que, ao estudar a figura daquele homem, eu admirei grandemente ele, mas entendo que ele agiu errado. E pelo que eu pude ver nas minhas pesquisas também, infelizmente ele me parece nunca ter tido um encontro real com Jesus Cristo. Ele não parece ter tido de fato uma conversão verdadeira. Porém, um homem de grande exemplo. De grande exemplo. Mas que deixou um exemplo para ser seguido. Mas se seguir o exemplo de Francisco de Assis, só por seguir, isso não vai ter resultado diante de Deus.
Se tudo que o homem fizer não for por gratidão a Deus, por temor a Deus, por amor a Deus, é em vão. Olha o que Paulo falou. Paulo disse que eu pudesse ter todos os dons, falar todas as línguas, sim, ser o mais sábio e erudito dentre os homens, mas se não tivesse amor em tudo que eu estava fazendo, eu não aproveitaria nada. E ali, irmãos, Deus fala isso. E para a gente poder concluir hoje esse salmo: mas ao ímpio diz Deus, verso 16: que direito tem você de recitar as minhas leis e de falar a respeito da minha aliança? Olha só, aos ímpios: ei ímpios, pecadores, depravados, pervertidos, vocês que não temem a mim, não obedecem a minha palavra, quem deu o direito a vocês de ficarem por aí pregando minha mensagem? Deus está dizendo. É aquilo que diz: pelo fruto se conhece a árvore. Os ímpios ficam por aí pregando a palavra de Deus, mas Deus está dizendo: ninguém, eu não dei autorização a vocês. No verso número 17 ele diz: vocês não querem que eu os corrija e não aceitam as minhas ordens. Vocês estão aí pregando minha palavra para quê? Se vocês nem querem que eu corrija vocês e nem aceitam as minhas ordens. Ou seja, como é que eu vou me colocar aqui para ensinar vocês se eu mesmo rejeito a palavra de Deus? Como é que eu vou me colocar aqui para doutrinar vocês, para corrigir vocês se eu mesmo desprezo a correção do Senhor? Como é que eu vou me colocar aqui para ensinar vocês se eu mesmo não aceito as ordens de Deus? Você está entendendo? Do mesmo jeito, como é que nós vamos fazer isso com nossos filhos, se nós mesmos não praticamos? Como é que nós vamos fazer isso para nossas esposas, para nossos maridos, para as pessoas que estão lá fora, se nós mesmos não fazemos? Podemos até fazer, mas a nossa pregação não terá eficácia, a nossa mensagem não terá poder, não surtirá frutos, não surtirá efeito. Porque Deus está dizendo: porque eu não dei ordem. No verso 18, ele diz: vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram, e andam com pessoas adúlteras. Olha só, os crentes. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Verso 19: vocês estão sempre prontos para dizer coisas más e não pensam duas vezes antes de pregar mentiras. Eita, é forte. Estão sempre acusando os seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vive caluniando o próximo. Vive espalhando calúnia, manchando. Calúnia quer dizer inventando mentira a respeito de alguém, difamando a imagem da pessoa. Não pensa duas vezes antes de falar mentira, distorcer a palavra. Se tornam amigos de ladrões e de adúlteros, sem o mínimo de dificuldade. Vocês fazem essas coisas, verso 21. Vocês fazem essas coisas e eu fiquei calado, por isso pensaram que eu era igual a vocês. Meu Deus do céu, irmão, esse versículo aqui eu achei tremendo. Vocês fazem essas coisas, mentem, se unem aos adúlteros, são amigos dos adúlteros, dos prostitutos, sim, dos bandidos. Vocês mentem, caluniam, fazem essas coisas. E por que eu fico calado, diz o Senhor? Vocês pensam que eu sou igual a vocês? Ou seja, Deus olha e vê você pecando, e Deus fica calado, e você acha que não, tudo bem, está tudo tranquilo, Deus não está fazendo nada. Meu irmão, Deus está vendo sim, e Ele não é igual a nós. Está dizendo isso. Vocês fazem tudo isso e eu fico calado, vocês pensam que eu sou igual a vocês? Ai, ai, ai. Às vezes o cara, por exemplo, trai a mulher uma vez. Aí pensa que vai cair um raio na cabeça dele. Não cai. Opa, acho que Deus não se importou não. Vou trair de novo. Aí o cara engana alguém no negócio. Ele espera cair uma estrela lá do céu na cabeça dele. E não cai. Eu acho que Deus não se importou não. Aí continua fazendo. Deus está calado, Deus está em silêncio, Deus não falou nada, Deus não disse nada, mas não já está escrito. Já está escrito, não é para fazer. Aí Deus disse: por causa disso você pensa que eu estou concordando? Que eu estou alheio ao que você está fazendo, que eu não sei o que você está fazendo, ou que eu sou igual a você e estou concordando com o que você está fazendo? E Deus disse: de maneira nenhuma. Porém agora, no final do verso 21,
Porém agora vou repreendê-los, vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês que se esquecem de mim, pensem nisso, para que eu não os destrua sem que ninguém possa salvá-los. Olha a longanimidade de Deus. Deus avisa e diz: olha, eu vou mostrar o pecado de vocês, eu estou vendo tudo, e eu vou mostrar. E eu estou avisando isso aqui, ele diz no verso 22, vocês que se esqueceram de mim, pensem bem nisso que eu estou falando. Porque se vocês não reverem isso, não mudarem isso, não se arrependerem disso, eu os destruirei e ninguém vai poder fazer nada por vocês. Ou seja, Deus está em silêncio quando você está pecando? Tá, pastor, é verdade. Então escuta, atenta bem porque você está ouvindo. Ele está te dando uma chance, senão ele vai vir te destruir sem que ninguém possa fazer nada em teu favor. Se arrependa. Aí ele dá um conselho no verso número 23: aqueles que me trazem oferta de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Salvarei quem? Todos que andam nos meus caminhos. Irmãos, esse outro grupo aqui do verso 16 até o verso 23, irmãos, era um grupo de religiosos. O texto é muito claro em mostrar isso, que faziam um sacrifício, que pregavam a palavra de Deus, que alguns eram até levitas talvez, pregadores, pastores, eu não sei. Eles eram pessoas que estavam ali, religiosos, que tinham uma vida religiosa, uma vida aparentemente piedosa, aparentemente apenas piedosa. Mas eram pessoas que não obedeciam a Deus, que não temiam a Deus, que não se submetiam a Deus, que rejeitavam a correção de Deus. E Deus deu um alerta para eles, para que eles revissem aquilo e mudassem, porque senão eles iam ser destroçados pelo próprio Deus, e ninguém ia poder fazer nada. Aí ele vai e conclui no verso 23: aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. Ou seja, vocês querem me honrar? Vocês ficam aí pecando, se unindo a todo ladrão, com adúlteros, mentindo, caluniando e pregando minha palavra, trazendo sacrifício. Vocês acham que isso está me honrando? Não. Eu vou dizer como é que vocês me honram. Vocês querem me honrar? Eu vou dizer como é que vocês me honram. Sim, oferecendo sacrifícios de louvor, de gratidão. Ou seja, quando vocês forem fazer o sacrifício de vocês, que seja acompanhado com obediência, com temor, com gratidão. O mesmo princípio que ele usou no verso 14. Que vocês façam isso com gratidão, ou seja, me obedeçam. Deixem de fazer amizade com ladrões. Deixem de se unir a adúlteros. Deixem de mentir, de caluniar. Obedeçam minha palavra que vocês desprezam. Submetam-se às minhas ordens que vocês rejeitam. Façam isso com amor e temor. Aí vocês vão estar me agradando, me honrando. Porque honrar a Deus, às vezes você vê na hora do culto, né, irmão, honre a Deus com seus dízimos de oferta. Que honrar a Deus com dízimo de oferta, rapaz? Estão honrando a Deus em nada. Aí ele faz aqui a garantia no verso 23, que aquele que bem anda, que anda no seu caminho, o Senhor salvará. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Ou seja, aquele que me traz, aliás, e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. É assim. Então, queridos amados, que nós possamos tomar aqui essa repreensão que Deus nos trouxe essa manhã, por esse salmo de Asaf, um homem que conhecia a Deus. Por isso a gente pode usar com propriedade esse texto. Foi escrito por um homem que conhecia a Deus. Foi escrito por um homem que temia a Deus, que conhecia o juízo de Deus, a justiça de Deus. Era tido como um poeta, como um cantor, como um compositor e como um profeta. Era um homem que sabia o que estava dizendo. Então, que mais me chamou a atenção em tudo aqui, meu irmão, eu confesso para os irmãos, foi aquele que ele diz que os ímpios rejeitam, no verso 17, né?
No verso 16 e 17, que eles pregam a palavra de Deus, mas rejeitam as ordenanças do Senhor. Sim. Isso me chamou muita atenção. E esse negócio também, de que as pessoas esquecem de Deus e vivem no pecado, quando Deus está em silêncio e achando que Deus está concordando com aquilo. Deixa eu te perguntar, tem gente que pergunta, por que é que Deus permitiu que aquela meninazinha morresse, matasse ela? Por que é que Deus permitisse que o ladrão matasse o inocente? As pessoas ficam vendo Deus em silêncio e acham que Deus está alheio a tudo. As pessoas ficam vendo Deus em silêncio em relação ao que está acontecendo e acham que Deus esqueceu de tudo. Irmão, Deus está dizendo, eu vou destroçá-los e ninguém vai poder fazer nada por eles. Um irmão uma vez indignado me disse, a gente viu um vídeo lá, aqueles muçulmanos assassinando cristãos, os radicais, né? Os radicais islâmicos, assassinando cristãos, degolando, decapitando. Irmão indignado, por que Deus não faz nada? Eu disse, meu irmão, deixa chegar o dia do juízo de Deus, eles serão esmagados, destroçados, e não serão apenas degolados, não, eles serão atormentados por todo sempre. Você ainda acha pouco? Mas Deus, ele tem um tempo dele de agir, de trazer o juízo, de trazer a justiça. Nós apenas temos que esperar e saber que ele é fiel para fazer isso. E nós temos que permanecer fiéis a ele em todo o tempo.